Hoje nós vamos trabalhar com MRV, que é aqueles dois movimentos que a gente viu na aula passada, quando eu estava definindo, né, um movimento que apresenta um aumento de velocidade progressivamente e outro movimento que aumenta a diminuição de velocidade progressivamente. Para isso a gente vai trabalhar com um conceito novo chamado de aceleração, né? Então vou colocar aqui a telinha. Não está aparecendo, deixa eu ver aqui de novo. Ué, que doideira. Espera aí. Não está aparecendo para eu compartilhar com vocês, não. Vamos lá. Agora foi. Então aqui, ó, só para a gente lembrar, né? Os movimentos que a gente vai tratar são movimentos da seguinte forma. Né? Se a gente pegar um corpo aqui, é um corpo que ele vai ganhando velocidade progressivamente à medida que ele vai se movimentando. Então, se a gente falar que isso aqui são fotografias tiradas, né, de um mesmo corpo ao longo de uma trajetória, em intervalos de tempos iguais, então aqui, por exemplo, T1, aqui T2, T3 e T4, né, se forem intervalos de tempos iguais, você pode notar que a distância desse corpo percorrida por ele está aumentando. Então, isso aqui é a característica básica de um movimento que a gente chama de movimento acelerado. Isso a gente viu a aula passada, mas vamos falar de novo. Ó, movimento acelerado. E se ele estiver se deslocando para a direita, a gente pode desenhar a velocidade dele, que vai aumentando com o tempo. Isso descreve exatamente essa... Então aqui V1, aqui V2. Essa diferença das distâncias percorridas, né? O fato da distância estar aumentando é demonstrado pelo aumento da velocidade. E esse aumento da velocidade a gente pode descrever ele através de uma grandeza chamada aceleração. Não é a aceleração que causa aumento de velocidade. A aceleração serve para descrever o que está acontecendo com a velocidade. Então a gente chama isso aqui de movimento acelerado porque a velocidade do corpo aumenta com o tempo. Por que ela aumenta? Porque a distância percorrida com o tempo aumenta também. E para mostrar isso, para falar o que vai acontecer com a velocidade, a gente vai colocar uma aceleração, né, no mesmo sentido da velocidade. Agora, o que a gente vai lembrar é que esse movimento é uniformemente acelerado. Então, uniformemente acelerado significa que esse uniforme aqui, ó, significa que essa aceleração, essa mudança de velocidade, ela é constante. Então ele é uniformemente acelerado. Então a velocidade dele vai mudar sempre da mesma forma. Exemplo, ela poderia ser assim, ó. Vou colocar aqui um corpo ganhando velocidade de maneira uniforme. Então, opa, deixa eu fazer mais dentro. Aqui, ó. Então vamos supor que, ó, se eu pegar aqui no tempo igual a 0, aqui eu pego o tempo igual a 1, aqui eu tenho tempo igual a 2. Aí eu observo que no tempo igual a 0, a velocidade desse carinha era 4 metros por segundo. No tempo igual a 1, passou a ser 6 metros por segundo. E no tempo igual a 2, passou a ser 8 metros por segundo. Então, a cada segundo, ele está ganhando 2 metros por segundo de velocidade. Tá? E aí, a gente descreve isso através de uma aceleração. A gente coloca uma aceleração a favor da velocidade para falar que essa velocidade está aumentando.
Então, muita gente interpreta errado, acha que a aceleração é que causa a mudança da velocidade. Não, a aceleração só mostra para a gente o que a velocidade, o que vai acontecer com a velocidade. E para calcular essa aceleração é muito simples. É só você pegar o que aconteceu com a velocidade durante o tempo. Então, aqui, quando eu pegar, por exemplo, 6 menos 4, que é final menos inicial, dividido por 1 menos 0, ΔV dividido por ΔT. Eu vou achar 2 metros por segundo ao quadrado. Se eu fizer em qualquer intervalo aqui, se eu fizer 8 menos 6 dividido por 1, que é 2 menos 1, eu também vou achar 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas e se eu fizer até para os extremos? 8 menos 4 dá 4, dividido por 2 menos 0, dá 2 metros por segundo ao quadrado. Essa unidade, metros por segundo ao quadrado, a gente já viu, a análise dimensional, ela acontece porque a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Então, se a gente olhar para as grandezas, a gente tem metros por segundo em cima e segundos embaixo. Se eu divido metros por segundo, então eu vou multiplicar pelo inverso, que é 1 sobre o segundo. Eu obtenho metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a cada segundo, por exemplo, essa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, ela significa que a cada segundo o corpo vai ganhar 2 metros por segundo de velocidade. Então, quando a aceleração estiver a favor da velocidade, está significando que essa velocidade vai aumentar naquela quantidade da aceleração. Tá? E ela serve para descrever exatamente isso aí. Vai aumentar e vai aumentar nessa quantidade. Toda vez, então, que a aceleração estiver a favor da velocidade. Então, no movimento acelerado, a aceleração e velocidade no mesmo sentido. Certo? Isso aqui a gente chama de aceleração média, Do mesmo jeito que a gente tinha uma velocidade média, a gente tem aqui uma aceleração média, que é simplesmente um valor que não precisa ser constante, mas ele é só um valor médio. Então aqui, eu posso ter aqui um corpo que está freando com o passar do tempo. E se ele freia, significa que alguma coisa está fazendo a velocidade dele diminuir. Não é a aceleração que faz isso, Não é a aceleração que faz a velocidade dele diminuir em si. Mas a aceleração serve para mostrar isso, para mostrar para a gente que a velocidade está diminuindo ao longo do tempo. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai analisar primeiro as distâncias percorridas. Então, você vai olhar para cá. Se for naquele mesmo esquema, T1, T2, T3 e T4. A gente vê que, se for no mesmo intervalo de tempo, as distâncias estão diminuindo. Então, a gente representa isso com valores de velocidade que vão diminuindo. V1, V2, V3 e V4. Então, a velocidade desse corpo está diminuindo para demonstrar que ele está em um movimento retardado, que é o contrário de acelerado. É um movimento que alguém está retardando, alguma força externa está fazendo esse corpo perder velocidade. E a gente simboliza isso utilizando uma aceleração contrária à velocidade. Então, essa aceleração também tem que ter valor constante
nós não trabalhamos com acelerações, né, variáveis no segundo grau, e ela está contrária à velocidade para representar para a gente que essa velocidade... Olha para essa bolinha aqui, só para essa. Se a aceleração está contrária à velocidade, significa que a velocidade vai diminuir. Tá? Então, para mostrar para a gente que essa velocidade tende a diminuir. Por isso que a gente coloca a aceleração contrária. E ela é uniformemente, esse movimento é uniformemente acelerado, justamente porque a aceleração ela vai ser constante. Essa variação da velocidade vai ser sempre constante. Então, se a gente pegar um corpo aqui, ó, ele pode até estar bem rápido no começo, mas aí ele vai frear ao longo da trajetória dele. Então, isso significa que, vamos pegar aqui uma velocidade de 10 metros por segundo, aí eu vejo uma velocidade diminuindo de 6 metros por segundo e uma velocidade diminuindo ainda mais para 2 metros por segundo. Se esse intervalo de tempo, vamos supor que aqui é t igual a 0, aqui é t igual a 2 segundos e aqui vamos colocar t igual a 4 segundos. Eu vou ver que o módulo da aceleração vai dar o mesmo do anterior. Né? Se eu fizer a aceleração igual a ΔV sobre ΔT, eu vou ter o mesmo módulo. Pega em qualquer intervalo de tempo. 6 menos 10 dividido por 2 menos 0. Vai dar menos 4 dividido por 2. Aí a gente chega numa coisa que é uma aceleração negativa. Aí o aluno fala assim, então a aceleração negativa é movimento retardado. Não necessariamente. Nós temos 4 classificações de movimento diferentes. No movimento retardado, o que acontece é que a aceleração e velocidade elas têm sentidos opostos. Então, quando a velocidade for positiva, a aceleração vai ser negativa nesse movimento. Mas se a velocidade for negativa, o movimento retardado vai apresentar aceleração positiva. Então, vou colocar, a gente vai analisar isso aqui. Tá? Então, existem essas duas possibilidades. O movimento ele é uniformemente acelerado, o que significa que a aceleração é constante. Então, a aceleração apresenta um valor constante. E esse valor ele pode servir para aumentar ou para diminuir o valor da velocidade, para mostrar para a gente que está aumentando ou está diminuindo. Então, deixa eu colocar só a setinha da aceleração aqui embaixo que eu esqueci. Aqui eu vou ter uma aceleração negativa, porque é um movimento retardado, e a minha velocidade é positiva. Então, não necessariamente toda aceleração negativa representa um movimento retardado. Não é isso, não. Tá? A aceleração negativa, quando a velocidade é positiva, vai representar um movimento retardado. Ok? Alguma dúvida nessa primeira classificação aí? Tranquilo. Então vamos entender essa classificação de movimentos aí. Como é que funciona? Vamos colocar aqui um sentido positivo para a direita, só para ser mais convencional, né? A gente está trabalhando com movimento retilíneo, então tudo vai acontecer em linha reta. Então aqui, por exemplo, é o zero da origem. Aqui eu tenho um sentido positivo e aqui eu tenho um sentido negativo, tá bom? E aí eu vou colocar 4 corpos se movendo ao longo dessa tela aqui, que é o que a gente vai precisar. Um corpo,
Vou colocar eles em locais diferentes para ficar mais fácil da gente escrever aqui. Então, imagina o seguinte. Esse aqui é o nosso corpo A. O corpo A, ele apresenta uma velocidade para a direita. O corpo B também. Porém, o corpo C e o corpo D, eles vão apresentar velocidades para a esquerda. Como eu convencionei que tudo que estiver apontando para a direita é positivo, essa velocidade aqui e essa tem que receber um sinal de negativo, né? Então, automaticamente, o corpo A, por estar se movendo no sentido positivo, ele vai ser um movimento progressivo. A gente viu na aula passada. Esse movimento aqui também é progressivo. Independentemente se ele está ganhando ou perdendo velocidade, ele é um movimento progressivo. Esse movimento aqui é um movimento retrógrado. Não importa se ele está ganhando ou perdendo velocidade. E esse movimento também é um movimento retrógrado, por ele estar se movendo em direção ao negativo, em direção às posições menores. Aí você vai olhar se o corpo está ganhando ou perdendo velocidade. E isso é papel, quem vai te falar, né, papel de dizer é da aceleração. Por exemplo, se eu tiver um corpo cuja aceleração está no mesmo sentido da velocidade, ambos são positivos, esse movimento é progressivo e acelerado. Se eu observo o movimento e a aceleração dele está contrária à velocidade, ou seja, ela está apontando para os lados negativos, né? Velocidade positiva e aceleração negativa significa que ele é um movimento retardado. Nesse caso, ele é progressivo e retardado. Esse movimento C, se ele tiver uma aceleração para cá, ó, também negativa, ele vai ser um movimento retrógrado. Porém, ele é um movimento retrógrado e acelerado. E o movimento D, se ele tiver uma aceleração positiva, olha só, ele vai ser um movimento retrógrado, porém ele é um movimento retrógrado que está freando e retardado. O que está acontecendo com a velocidade de cada corpo aqui? Vamos colocar separado aqui, deixa eu dividir. Se eu fizer um gráfico de velocidade por tempo para cada um deles, ó, o que está acontecendo com essa velocidade em função do tempo para esse corpo A aqui? É uma velocidade positiva, então vai apresentar valores positivos, e por ele ser acelerado, eu vou ter valores crescentes de velocidade. Então, vou colocar algo assim, ó, um esboço do gráfico. Valores positivos, todos acima do eixo X, e crescendo com o tempo, por ele ser acelerado, os valores positivos vão aumentando. Se eu fizer o mesmo gráfico para o corpo B, o gráfico de velocidade para ele é progressivo, então tem valores positivos de velocidade. Porém, ele é um movimento retardado. Então, esses valores positivos, eles diminuem com o tempo. A velocidade, com o passar do tempo, vai adquirindo valores cada vez menores, né? Compara aqui, ó, tempo 1 e tempo 2. Qual que é a velocidade do tempo 1? Está aqui. Qual que é a velocidade do tempo 2? Está aqui. Então, né, os valores de velocidade, com o passar do tempo, estão aumentando. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, tempo 1 e tempo 2. No tempo 1, a velocidade está aqui, ó.
tem um certo valor. E no tempo 2, a velocidade tem um valor menor. Ó. Então, por isso que está diminuindo. E como é que eu represento um movimento retrógrado e acelerado? Eu já vou precisar de um gráfico assim, ó. V por T. Ele é um movimento retrógrado que apresenta velocidades negativas. Porém, essas velocidades estão aumentando com o tempo. Ah, mas é negativo, professor. Então, se o número está ficando cada vez mais negativo, ele está ficando menor. Na física, o sinal de negativo é só uma orientação. As velocidades estão ficando maiores em módulo. O corpo está andando mais rápido, mesmo que seja negativamente. Pega aqui, ó, T1 e T2. No tempo 1, a velocidade vale, tipo assim, menos 2. E no tempo 2, ela vai valer menos 10. Ah, mas menos 10 é menor do que menos 2. Em módulo, não. E é isso que importa para a gente. Ó. A velocidade está aumentando em módulo. Por isso que ele é um movimento acelerado. A maneira mais fácil de você entender se ele é acelerado ou retardado é olhar para o módulo da velocidade. Módulos que aumentam são sempre movimentos acelerados. Módulos que diminuem são sempre movimentos retardados. E aqui, ó, você pode ver que o movimento retrógrado e retardado vai apresentar, como eu disse, uma velocidade que diminui em módulo. Né? Ela vai fazer isso aqui. Ó. Se você olhar no tempo 1, ela vai ter um valor menos 10, tipo assim, né? Aqui, ó. Se você olhar no tempo 2, o valor dela vai ter diminuído em módulo, porque ela vai ficar menos negativo, né? Mas em módulo, né, o valor está diminuindo com o tempo. Certo? Então, quando a velocidade e a aceleração estão apontando para o mesmo lugar, quando elas são ambas positivas ou ambas negativas, né, que ó, positivo com positivo ou negativo com negativo, o movimento é acelerado. Quando os sinais são contrários, o movimento é retardado. Certo? Tranquilo aí? Vamos pegar então. Tranquilo. Nenhuma dúvida, não? Tranquilo, só um pouquinho, só pra eu acabar de copiar, faltam os 2 gráficos só. Tá, pode acabar aí. Deixa eu beber uma aguinha. Pronto, acabei. Beleza, deixa eu só falar um negócio aqui com a Jane. Vamos lá. E de onde que como que eu analiso, né, o movimento, a equação horária da posição aqui para um movimento dessa forma? Eu vou mostrar para vocês a partir do gráfico de velocidade por tempo. Aí eu vou mostrar para vocês que dá para chegar na fórmula da equação horária. Basta a gente lembrar que no gráfico de velocidade por tempo, a área nos dá o deslocamento. Né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui um objeto,
um movimento progressivo e acelerado só porque é mais fácil de demonstrar. Você pode demonstrar com qualquer classificação do movimento, mas o progressivo e acelerado é mais tranquilo. Então vamos pegar aqui um gráfico de velocidade em função do tempo para um movimento que seja dessa forma aqui. E eu quero saber como que eu analiso, né, o movimento disso aí. Bom, eu vou pegar, deixa eu fazer um gráficozinho menor aqui. Eu quero saber como é que é o gráfico de posição por tempo para esse cara que começa numa velocidade V1, depois ele vai para uma velocidade V2, em um intervalo de tempo T2, e aqui é 0. A gente sabe que no gráfico de V por T, a área nos dá o deslocamento. Então vamos colocar aqui no gráfico V por T, a área é igual ao deslocamento. Mas para trabalhar essa área, eu vou dividir ela em duas, para ficar mais fácil. Eu vou dividir ela em a área de um triângulo, aqui, e a área de um retângulo aqui, para ficar mais tranquilo. Então, eu vou chamar essa área aqui de área 1, essa área aqui de área 2. E se eu pegar a área 1 mais a área 2, que é a área total dentro do gráfico, eu vou ter o deslocamento do módulo, o deslocamento desse corpo, eu vou conseguir chegar na equação. Então, vamos lá. Quem que é a área 1? A área 1 é a base vezes a altura. Então, a área 1 é T2 menos 0, que é a base, que multiplica V1 menos 0. Só colocando 0 aqui, que se fosse outro valor, você já sabe como que ficaria. Então, a área 1 ficou V1 vezes T2. Quem é V1? V1 é o tempo, é a velocidade daquele móvel no tempo igual a 0, então é V0. E quem é T2? T2 é um tempo qualquer que eu escolhi. Então, a área 1 é V0 vezes T. Tá? A área 2. A área 2 é a base vezes a altura dividido por 2, porque é a área de um triângulo. A base, de novo, é T2 menos 0. E a altura já é um pouquinho diferente, porque a altura desse triângulo é isso aqui, ó. É V2 menos V1. E isso tudo dividido por 2. Então, a área 2 vai ser T2 menos 0 é aquele nosso tempo t, que eu já falei para vocês, né? T2 é o tempo t. E V2 menos V1 é uma variação de velocidade que esse corpo teve, dividido por 2. Aí está lá. Não está parecido com a fórmula que a gente conhece ainda não. Por quê? Porque esse movimento apresenta aceleração. E a aceleração é ΔV sobre ΔT. ΔV dividido pelo ΔT. O ΔT a gente já viu que é T2 menos 0, a gente chamou de T. Então, se eu multiplicar cruzado, eu vou ver que o ΔV é igual a aceleração vezes o tempo t. Então, se eu substituir isso aqui lá em cima, aqui, eu vou chegar numa equação que a gente conhece. A área 2 vai ser o tempo t vezes a aceleração vezes o tempo, que é o ΔV, dividido por 2. E aí a gente vai ter bem parecido com aquela equação que a gente está acostumado. Porque, olha só, a área 2 passou a ser o quê? A aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Já que o ΔS, o deslocamento, é a soma das duas áreas,
A área 1 é o V0 vezes t. A área 2 é a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Como ΔS é a mesma coisa que S menos S0, eu posso continuar expandindo a minha equação para chegar naquilo que a gente aprendeu já, que é a fórmula do sorvetão, né? Essa é a equação, passando S0 para o lado de lá, essa é a equação horária da posição, que vem de onde? Vem da soma dessas áreas ali, ó, né? A gente calculou essas áreas, a área 2 estava aqui, a área 1 está aqui, e a soma das duas áreas nos dá o deslocamento. Tá? Então, essa equação não é tirada do nada. Ela aparece do gráfico de velocidade por tempo. Aí, qual que é o problema dessa equação? O problema dela é que ela é uma função de segundo grau. E os gráficos de função de segundo grau não são uma linha reta. Os gráficos de função de segundo grau são parábolas. E parábolas ninguém gosta de trabalhar. Mas vamos lembrar o que são as parábolas. Vou abrir um parêntese aqui, né? Não são historinhas que as pessoas contam, né? Vocês já viram que no português as figuras de linguagem, todas elas têm nome de figura geométrica? Vocês já repararam isso? Tem a parábola, tem a elipse, tem a hipérbole. Tudo figura de linguagem do português. Eu queria um dia entender por quê. Eu nunca prestei atenção nisso. Ué. O que é uma elipse? É quando você omite uma palavra da frase, né? Que você não precisava dela. Hipérbole é quando você exagera. Parábola é quando você conta a historinha para passar uma lição de moral, né? Tem tudo isso aí. Tem a lógica circular também, aquela que começa e termina no mesmo ponto, tudo com um nome de figura geométrica. O que é uma parábola? Parábolas são figuras dessa forma aqui, ó. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Mas, nossa, vai dar aula de matemática agora? É preciso saber matemática para trabalhar física. Isso aqui, né, quando o x é zero, o y é igual a c. Então, isso aqui é onde corta o y. O B não serve para nada, né? Mas o A vai servir para a gente aqui bastante, que o A é a nossa concavidade da parábola. Então, uma parábola é basicamente aquela figura... Deixa eu ver se aqui existe uma maneira de fazer parábola. Com essas... Como é que chama essa curva aqui? Curva francesa. Deixa eu ver se tem alguma coisa que parece uma parábola aqui. Essa aqui é que parece um pouco assim, mas tá... Isso aqui é negócio de desenho, né, ô Henrique? Esses trenzinhos aqui. Desenho técnico. Essa aqui parece mais com a... Parábolas são figuras tipo assim, ó, matemáticas, ó. Não ficou muito bom, não. Não gostei, não. São aquelas figuras que podem ser assim, ou elas podem ser... Opa, aqui ficou ruim. Ou podem ser assim. Né? Essa aqui é uma parábola com concavidade positiva, então ela tem o A positivo. Essa aqui é uma concavidade negativa, o A da parábola é negativo. Né? E ela tem as raízes e tal, nós não vamos entrar nisso não. A gente só vai comparar as duas coisas. Compara uma fórmula com a outra. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, tá para notar que quem está sozinho, quem não está multiplicando ninguém, é o C da parábola. Então, o S0, né, vai ser o ponto onde o gráfico cortar o eixo X, o eixo Y. Olha só, o B da função é aquele cara que está multiplicando o T, no caso é o V0. Na física a gente não vai usar para nada. E a concavidade é esse termo aqui, ó. O A dividido por 2. Ou seja,
quando um corpo tiver uma aceleração positiva, que não necessariamente significa que ele é um movimento acelerado, a parábola vai ter concavidade para cima. E quando ele tiver uma aceleração negativa, a parábola vai ter concavidade para baixo. Nós temos 4 movimentos possíveis, isso a gente já viu. Então, eu vou dividir essas parábolas aqui na metade. Aqui, ó. Vou partir elas ao meio aqui. Essa inclinação aqui, ó, é uma inclinação positiva, tá? Não é a concavidade, é a inclinação. Essa inclinação aqui não parece com uma reta positiva? Parece muito mais com a reta positiva, né? Então, dessa parte da parábola aqui, a gente vai ter sempre uma velocidade positiva, porque a inclinação é positiva. E no gráfico de S por T, a inclinação é a velocidade. Então, se você olhar para um gráfico e ele tiver inclinação positiva, significa que naquele ponto a velocidade é positiva. Ó. Aqui parece com um gráfico com inclinação negativa, né? Então, aqui desse lado eu tenho uma velocidade negativa. Mesma coisa aqui, ó. Inclinação negativa e aqui uma inclinação positiva. Agora, combina as coisas naquelas bolinhas que a gente desenhou lá antes. Ó. Por exemplo, a bolinha A era um movimento progressivo e acelerado. Se eu quiser fazer um gráfico de posição por tempo para ela, progressivo, velocidade positiva. Acelerado, a aceleração tem que ser igual à velocidade, então positiva também. Tem que ser essa parábola de cima, com a aceleração positiva, e com essa parte da parábola aqui. Ó. Então, a bolinha A, que é um movimento progressivo acelerado, todo movimento progressivo acelerado vai ter esse jeitão aqui. E esse ponto é o seu ponto inicial. Ah, detalhe, esqueci de falar. Isso é importante. No vértice da parábola, a velocidade é zero, independentemente de qual parábola está falando. Se é a parábola feliz ou a parábola triste. Tá? A bolinha B é aquela bolinha que era um movimento progressivo, ou seja, que a velocidade era positiva. Porém, era um movimento retardado. Então, era uma velocidade positiva que ia diminuindo com o tempo até zerar. Olha só. É essa parte da parábola. Progressivo, se ele é retardado, a aceleração é contrária à velocidade. A bolinha C era uma bolinha que tinha, esqueci de colocar aqui, S por T. A bolinha C era um movimento que era retrógrado, ou seja, velocidade negativa, porém ele era acelerado. Então, aceleração e velocidade têm que ter o mesmo sinal. Vai ser essa parte da parábola aqui. Ó. Todo movimento retrógrado e acelerado vai ter esse jeitão aqui. E sobrou só para a bolinha D essa parte da parábola aqui, porque ela é um movimento retrógrado com velocidade negativa e é um movimento também retardado. Então, a velocidade vai diminuindo com o tempo, a inclinação vai diminuindo com o tempo. Certo? Você pode notar que todo movimento retardado, a tendência é você chegar num vértice de parábola, onde a velocidade é zero. Tá vendo? E movimento acelerado, você pode pensar que ele está saindo de um vértice de parábola. Então, a gente tem 4 possibilidades de movimento somente, de gráfico aqui, somente. Tá? Todo movimento progressivo e acelerado, que é a nossa bolinha A, vai ser assim. Todo movimento progressivo e retardado, assim. Todo movimento retrógrado e acelerado, desse jeito. E todo movimento retrógrado e retardado, assim. Você pode ou entender ou você pode decorar também, se quiser, né?
E tem problema do Enem que caiu exatamente saber como que era cada gráfico para você esboçar o gráfico do movimento de um objeto. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo aqui também. Então, beleza. Teve um cara que não tinha literalmente nada para fazer. O que ele resolveu fazer, então? Ele resolveu pegar uma equação e substituir na outra, para criar a equação de Torricelli. Acho que é assim que se escreve. Vamos ver se é assim mesmo. É um C só. Eu não vou fazer isso não, porque demora demais, mas eu vou mostrar como que começa. E aí, se alguém tiver interesse, pode fazer depois. Ele pensou, né? Se eu tenho a equação da aceleração, que é ΔV sobre ΔT, e eu tenho a equação da posição, será que eu consigo me livrar desse tempo aqui para trabalhar em situações sem o tempo? Bom, vou tentar. Então, o que ele fez? Ele expandiu isso aqui. ΔV é velocidade final menos a velocidade inicial. ΔT é tempo final menos tempo inicial. Ele falou assim, eu vou analisar meu movimento sempre começando do zero. Então, o tempo zero vai ser zero. Vai sobrar o quê? Vai sobrar que a aceleração é v menos v0 dividido pelo tempo t. Multiplicando cruzado, vai ficar v menos v0 é igual a at. Até cai numa equação que vocês vão poder usar bastante, passando o v0 para lá, que é a equação da velocidade. Né? Equação horária da velocidade mostra como que a velocidade varia em função do tempo. Pode ser usado. Ó, tá aqui. Aí ele falou assim, beleza, mas e se eu pegar essa parte aqui e falar o seguinte, falar que o tempo é v menos v0 sobre a. Beleza. Se o tempo é v menos v0 sobre a, eu posso substituir aqui. Ó. Então, eu ficaria como? Não vou fazer tudo. S igual a S0 mais V0 que multiplica V menos V0 sobre A mais A sobre 2 que multiplica V menos V0 sobre A. E desenvolveu isso aqui. Desenvolvendo isso aqui, ó, você chega na equação de Torricelli, que ajuda a gente pra caramba. Você vai chegar em v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Tá? Essa equação de Torricelli ela é a única equação da cinemática que não envolve o tempo. Então, vários exercícios você pode trabalhar com ela, né? E para não ter que fazer várias contas. Então, aqui nós temos a equação de Torricelli. E como é que eu resolvo, né, e tal? Você tem que ver quais os dados que você tem e você consegue resolver todo e qualquer problema de cinemática. Eu garanto para você
que você consegue resolver com essas 3 equações que eu vou deixar circulado aqui. Tá? Eu garanto para vocês que com essas 3 equações, então você não precisa ficar decorando todo. Até quando a gente estiver trabalhando com movimento vertical, arremesso de projétil e tal, eu só vou trabalhar com essas 3 equações, garanto, tá? Então aqui nós temos a equação horária da posição. Com essas 3 equações você resolve qualquer problema de cinemática, eu garanto para vocês. E aí nós vamos pegar alguns para a gente resolver e analisar. Daquela lista lá nós vamos fazer, né, os 5 primeiros. Eu falei que eu ia tentar ser mais rápido, mais conciso nessa aula, tentar terminar em 1h30 para vocês ficarem mais de boa. Tá? Eu sei que está todo mundo cansado, todo mundo está, né, precisando de um descansozinho. Vamos lá, que a análise de exercício é o principal na cinemática, né? É o mais difícil de tudo. Vocês pegaram já o PDF? Já peguei aqui. Então vamos lá, vou abrir aqui o primeiro. Da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não é o pessoal que acha que é... Os mineiros que acham que são cariocas. Gabriela, já copiou isso aqui? Posso passar? Já, pode passar. Um teste de carro esportivo foi realizado em uma pista longa, lisa, plana e reta. Só para garantir que o movimento é retilíneo, né? O carro partiu do repouso em T igual a 0. Foi uniformemente acelerado até o instante T1. Foi mantido com velocidade constante entre os instantes T1 e T2. E a partir de T2, paraquedas traseiros foram acionados para frear o carro em um movimento uniformemente desacelerado, até parar no instante T3. Selecione a alternativa que contém o gráfico que representa corretamente a aceleração do carro em função do tempo. Batendo o olho assim, qual que vocês acham que é, gente? Qual que vocês acham que é o mais atrativo aí? Eu marcaria A, batendo o olho rápido. Batendo o olho rápido, todo mundo marca A, né? Mas não é A. Eu também acharia que era A, sem ler assim, tipo, direitinho e olhar. Não é a A. Por quê? Porque ele fala, vamos fazer um gráfico de velocidade por tempo aqui, só para deixar bem claro, né? Aqui eu vou colocar T1, aqui T2 e aqui T3. E aqui o tempo 0, que é onde começa. Acho que é a B. B? B de bola? B. Acho que é B mesmo. Vamos lá. De 0 a T1, ele é uniformemente acelerado. Então a velocidade dele aumenta de maneira uniforme, linha reta. Entre T1 e T2, ele foi mantido com velocidade constante. A velocidade não aumentou nem diminuiu. E entre T2 e T3, ele foi uniformemente desacelerado. Então, o gráfico de velocidade é esse, não é a letra A. A letra A seria se o gráfico fosse de velocidade por tempo. Então, não é isso. Então, só para lembrar, esse exercício eu coloquei como primeirão para já puxar para falar que no gráfico de V por T, a inclinação é igual à aceleração. Eu sempre falo para os alunos assim, ó, S, V, A. Então é assim, ó. Aqui em cima é a inclinação e aqui embaixo é a área. Olha como é que funciona. No gráfico de S por T é sempre em função do tempo. A inclinação
me dá a velocidade. O que está à direita é a inclinação. No gráfico de V por T, a inclinação me dá a aceleração. Se eu tiver um gráfico de aceleração por tempo, a área me dá a velocidade média. Então, olha só, essa área aqui, eu poderia calcular a área dela e me daria a velocidade média. Tá? No gráfico de V por T, a área me dá o deslocamento. Tá vendo? Então, caminhando para a direita, inclinação do gráfico S por T, é só para lembrar, tá? Uma maneira de você lembrar o que está acontecendo. Como a inclinação... Opa, caiu aí? Ô, Abu, Oi. repete de novo, por favor, essa parte, como é que eu olho nesse negócio Olha que você só, falou? se o gráfico for de S por T, a velocidade não está à direita? Para a direita é o quê? A inclinação. Como que eu acho a velocidade? Através da inclinação. Se o gráfico for de velocidade por tempo, como que eu acho a aceleração? Através da inclinação. Então, por exemplo, esse gráfico é de velocidade por tempo. Aqui tem aceleração? Tem. Aceleração positiva. Né? Inclinação positiva. Aqui tem aceleração? Não, porque não tem inclinação. E aqui tem aceleração? Tem. E negativa, porque a inclinação é negativa, tá vendo? Agora, se o gráfico for de aceleração por tempo e eu quiser achar a velocidade, eu tenho que caminhar para a esquerda. Quando eu caminho para a esquerda, eu tenho que achar a área. Se o gráfico é de velocidade por tempo e eu quiser achar o deslocamento, eu tenho que achar a área. Para a esquerda é a área, para a direita é a inclinação. Só uma maneira de lembrar. Então, como que eu represento aqui? Como que eu faço isso? É exatamente a letra B. Ó. De 0 a T1, eu tenho uma certa aceleração. Eu tenho. E ela é constante, porque falou que ele foi uniformemente acelerado. Então, valor constante. De T1 a T2, a aceleração é 0. Então, zerou. E de T2 a T3, valor constante de novo, porém negativo. Então, está abaixo do eixo X. Está vendo? Ó? Aqui, valor constante e positivo, 0, 0, valor constante e negativo. Isso aqui seriam valores variáveis de aceleração. Isso aqui não é algo uniforme. Isso aqui é variável também. E isso aqui é variável também. Eu não tenho acelerações variáveis. Ele foi o tempo todo uniformemente acelerado. Por isso que é a letrinha B de bola. Ok? Ok. Vou pegar a letrinha B, número 2 aí. Define-se velocidade escalar média como a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo gasto no percurso. A velocidade inicial de um móvel que percorre 100 metros em linha reta, com velocidade média de 25 metros por segundo e a aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, é igual a... Ele quer a velocidade inicial. Vamos fazer de duas formas para vocês verem aqui. Tá? Bom, ele percorre 100 metros, então eu já sei que o ΔS dele é 100 metros. E aí eu posso também fazer o seguinte, ó, geralmente eu escrevo essa fórmula dessa forma. Mas é bem conveniente, às vezes, você trazer o S0 para cá e escrever assim. Né? Porque aí você já vai ter do lado de cá o deslocamento do corpo, que já é 100 metros. Ele falou que a velocidade média é de 25 metros por segundo e que a aceleração dele é de 1 metro por segundo ao quadrado e tal. Aí você fala assim, uai, como que eu vou calcular? O Abud falou que dá para eu calcular tudo com V igual a V0 mais AT e com Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Ah, então peraí, é isso mesmo, olha lá, ó. Eu vou usar Torricelli, né? Porque eu sei a velocidade final. Ah, não é velocidade final, é velocidade média. Uai, então a Abud me enganou. Isso aqui, gente, eu coloquei de propósito. Existe um teorema
de que quando o movimento é movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade média desse movimento pode ser calculada como a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Né? Só pode ser feito no movimento retilíneo uniforme também dá, porque, né, uma é igual à outra. Mas quando você for ver o movimento retilíneo uniformemente variado, você pode utilizar isso aqui. Né? Então, já me falou qual que é a velocidade média, que é 25. Né? Ih, peraí, não vai dar também não. Eu achei que dava para fazer isso aqui, mas vamos lá. Né? A velocidade média é de 25 metros por segundo. Aqui eu vou ter que... Eu não queria não, mas vou ter que fazer. Achei que dava para fazer assim. Então, a velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Então, a velocidade média é 25. O deslocamento é 100. Então, ele fez isso aí em um ΔT, né, de 4 segundos. Eu queria usar essa parte de cá. Vai. 100 por 25. Ele faz isso em 4 segundos. Alguém mandou perguntinha? Deu um barulhinho aqui? Mandou, né? Tá bom, Amanda. Pode sair. Vou ficar gravado. Vou só resolver até às 5 e já vou finalizar com o pessoal, tá bom? Então, achei o ΔT. Achando o ΔT, eu posso vir cá e calcular a velocidade inicial. Mas isso aqui é bom que fica gravado. Caso vocês consigam utilizar isso aqui em algum exercício, é bom. Achei que dava para usar nesse, mas não dá não. É bom lembrar também, é um teoremazinho bacana. Então vamos lá. Ó. ΔS igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então ΔS é 100. V0 eu não sei, mas o tempo é 4. A aceleração foi dada aqui, vale 1 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Então ficou 100 é igual a 4V0 mais 8, 16 sobre 2. Passa para o lado de lá, fica 92 igual a 4V0. V0 vai ser 92 sobre 4. 9 por 4 dá 2. Sobra 1. 12 por 4 dá 23 metros por segundo. Letra E. Beleza? Tive que fazer duas contas. Achei que dava para usar aquele teorema. Mas não deu não, infelizmente. Alguma dúvida aí, meninos e meninas? Tudo certo. Tranquilo. Ah, essa aqui é muito bacana. Essa 3. Vou até mandar pro Daniel aqui, pera aí. Pra ele falar assim, dever para ele, Daniel Hermógenes. Amigo meu, professor de educação física. O gráfico representa a velocidade escalar de um nadador em função do tempo, durante o ciclo completo de braçadas em uma prova disputada no estilo nado de peito em uma piscina. Você pode ver que quando ele encolhe a perna, ele freia, né? Ó, ele está com o braço esticado, aí ele encolhe a perna e os braços, aí ele freia bastante e depois ele ganha um impulso, né? A velocidade dele aumenta. Considerando que em um trecho de comprimento de 36 metros, o nadador repetiu esse ciclo de braçadas e manteve o ritmo do seu nado constante, o número de braçadas completas dadas por ele foi em torno de quanto? E aí, como que vocês resolveriam esse problema, gente? Henrique, Bárbara e Gabi. Como que vocês tentariam resolver esse problema? Tentaria procurar a velocidade média dele nesse trecho de 1 segundo. A Não, distância que ele percorre. mais fácil que isso. O gráfico é de velocidade por tempo. Então, se eu Ah, fizer... você acha a aceleração? Não precisa não. Aqui, ó. Vamos brincar de área? Ah, fazer área. Aí, ó. Se a gente aproximar isso aqui com uma área, né, ó. Aqui a gente pode aproximar triângulo, triângulo. Então, a área 1,
área 2, valor aproximado, área 3 e área 4. E a gente vai ter o deslocamento dele total num ciclo de braçadas. Quanto que vale a área 1? Base, 0,4, vezes altura, 1,8. Sobre 2, não é sobre 2, porque é um retângulo. Então, isso aqui dá 0,72 metros. Está em metro por segundo aqui e segundo aqui. Área 2. Base, 0,2, vezes a altura, que é 1,8, dividido por 2. Agora sim, porque é um triângulo. Então, dá 0,36, né? Se fosse 2 vezes 18, era 36, é 0,2. Ou você corta aqui, né, com aqui, dá 0,1 vezes 1,8, dá 0,18 metros. Área 3. Base, que 0,6 até 0,8 é 0,2, vezes a altura, que é 1,8, dividido por 2. Mesma coisa, 0,18. E a área 4 é a base, que é 0,2, vezes a altura, né, que é 1,8. 0,36 metros. Somando tudo, dá 1,54 metros, né? É isso mesmo? Não, 1,44, né? Porque aqui dá 0,9 com 0,54, 1,44. 1,44 metros, né? Então, com um ritmo de braçada, ele anda 1,44 metros. Ao todo, são 36 metros, né? Ó, um ciclo de braçadas, ele anda 1,44 metros. Para ele andar 36 metros, quantos ciclos de braçadas ele vai precisar? Então, dá 36 dividido por 1,44, que é a mesma coisa 25. que 3.600 por 144, que dá 25? Sim. 25 braçadas. Bacana. Vai ser muito mais difícil fazer por matemática do que É, geometria. tem que fazer, né? Tem que usar aqui os conhecimentos, né? Vou mandar pro Daniel aqui também. Tem muita questão de gráfico que dá para resolver com área. A área na física ela é muito importante. Eu costumo brincar com os alunos, né? Que, tipo assim, na química, quando você não sabe o que fazer, você faz regra de 3. Matemática, você multiplica cruzado. Na física, se você não sabe, tenta fazer a área do gráfico, que pode te dar alguma coisa. Geralmente te dá alguma coisa a área do gráfico. E gráfico cai pra caramba, né? Então tem que saber interpretar. 4 da Unicamp. A Volta da França é uma das maiores competições de ciclismo mundial. Num treino, o ciclista entra num circuito reto e horizontal, movimenta em uma dimensão, com velocidade constante e positiva, no instante T1. Ele acelera sua bicicleta com uma aceleração constante e positiva até o instante T2. Entre o instante T2 e T3, ele varia sua velocidade com aceleração também constante, porém negativa. Ao final do percurso, a partir do instante T3, ele se mantém em movimento retilíneo uniforme. De acordo com essas informações, o gráfico que melhor descreve a velocidade do atleta em função do tempo é... Ou seja, você tem que saber só interpretar o texto. Ele chega com uma velocidade, né? Ó, constante e positiva. Então, o gráfico de velocidade por tempo está aqui, ó. Velocidade por tempo. Velocidade constante e positiva. E aí ele varia, ele acelera a sua bicicleta com uma aceleração constante e também positiva até um instante T2. Entre o instante T2 e T3, ele varia sua velocidade com uma aceleração também constante, porém negativa. Tipo isso aqui, né? Ó. E ao final do percurso, a partir do instante T3, ele mantém em movimento retilíneo uniforme. Ué, mas não tem nada parecido com isso? O que aconteceu?
Qual que é o problema? Eu acho que só não foi igual, mas eu diria que é a A. Pois é. Não foi igual, porque não fala hora nenhuma que a aceleração ela é, né, igual. Então, a A satisfaz mais ou menos esse jeitão, né? Porque na A, entre o instante 0 e T1 está constante, ok? Aí ela vai aumentando, depois ela diminui um pouquinho, depois mantém constante, que é o que a gente viu ali. Só que aqui eu desenhei com acelerações quase iguais, mas é a letra A mesmo, igual o Henrique falou. Tranquilo? Tranquilo. Nem dá pra acreditar que cai questão assim na Unicamp. Cai, o vestibular da Unicamp não é tão difícil assim não. Até o vestibular do ITA tem questões que são fáceis também. Não são todas impossíveis, não. E eu só Pra pego não errar a prova toda, né? tipo isso. E eu só Até hoje eu pego não fiz nenhuma que era fácil. todas as questões aqui. Não, tem sim, que esse vestibular do ITA tem coisa fácil também. É porque no material a galera não coloca questão fácil, né? Mas tem sim. Eu só estou colocando questões inéditas, né? Que não tem na apostila para casa. Então, depois, se vocês quiserem fazer mais questões também de cinemática, lá na apostila tá tudo inédito lá. Aqui, ó. Essa aqui da da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um automóvel viaja por uma estrada retilínea com velocidade constante. A partir de dado instante, considerado como t igual a zero, o automóvel sofre acelerações distintas de 3 intervalos consecutivos de tempo. Presta atenção. A aceleração aqui é negativa, ó. Aqui a aceleração é zero e aqui a aceleração é positiva. Assinale a alternativa que contém o gráfico que melhor representa o deslocamento do móvel nos mesmos intervalos de tempo. Informação dos gráficos. Nos gráficos, 0, 0 representa a origem do sistema de coordenadas. Presta atenção. O carro está sempre indo para a direita, né? Vamos colocar assim, sempre indo no mesmo sentido. Positivo. Então, vamos considerar que a velocidade desse carro é sempre positiva. Tá? Então ele está indo para cá, ó. Velocidade dele é sempre positiva. Nesse primeiro instante, ele tem velocidade positiva, porque ele fala que a velocidade é constante, retilíneo, né? E a aceleração é negativa. Que tipo de movimento é esse aqui? Vamos chamar de momento A. Momento A é um movimento progressivo e retardado. Lembra do gráfico do movimento progressivo e retardado? É um gráfico assim, ó. Progressivo e retardado. Então, não é a letra C, não é a letra E, nem a letra D. Pode ser A ou B. No segundo momento, eu tenho uma velocidade positiva e a aceleração igual a zero. Então, no segundo momento, o meu movimento é movimento retilíneo uniforme. Tem que ser assim, ó. Por quê? A velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o meu deslocamento ele vai aumentando de maneira uniforme. Né? A minha distância percorrida, o deslocamento, aumenta de maneira uniforme. Então, tem que ser esse aqui, ó. Não parece muito uma linha reta não, mas deveria ser. Aqui, então, deveria ser uma linha reta. E depois, ele tem uma velocidade positiva e também uma aceleração positiva. Nesse momento, ele está em um movimento progressivo e acelerado. O movimento progressivo e acelerado é aquele que faz assim, ó, que é exatamente a alternativa A. Começa progressivo e retardado, ele está freando, fica constante, depois progressivo e acelerado. Ok? Análise de gráfico, gente, é tudo, tá? Para vestibular e tal. Essa aí eu ia ficar na dúvida, porque o A não tá retinho, assim, no meio. Não tá muito retinho, né? Ficou meio ruim mesmo a impressão. Deixa eu ver se é aumentando aqui. Realmente não. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Não, olha só, é AD, porque o meu print ficou ruim. Aqui, ó. Não é a letra A, viu?
É a letra D. Presta atenção na letra D aqui, ó. Estão conseguindo ver aí? A letra D não está reto, não. Aqui parece que está reto, né? Então a letra D, ele anda um pouquinho, tá vendo? Está um pouquinho inclinado. Não é a letra A, viu? É a letra D. Tá vendo que está um tiquinho inclinado? Não, peraí, não é a letra D, não, desculpa. Não, não é letra D, não. Não é a letra Eu D, aproximei muito aqui, eu acho que a A tá retinho. Tá abaixo. não. O A tá retinho? Ah, então não é Tá letra retinho, eu aproximei bastante e parece realmente estar reto. Tá, vamos ver aqui. Ah, peraí. Eu acho que eu lembro de ter feito essa questão. É, e lembro parece dela bem ser A. reto mesmo, quer ver? Isso, ó. Vai ter que aproximar muito, mas realmente ficou parecendo que não tá reto. Eu vou mostrar pra vocês aqui, quer ver? Se aproximar bastante, ó, parece bem que tá reto mesmo, né? Uma linha reta, mas é por causa da impressão mesmo, né? Então é uma linha reta, se você aproximar bastante, fica como uma linha reta, então realmente é letra A. Tranquilo, gente? Então, ó, aula mais curtinha mesmo, para passar só o necessário. Sexta-feira tem plantão, vocês têm mais 10 exercícios para resolver aqui. E tem também a apostila, né, de 2020, com os exercícios do ano passado, que eu passei para os meus alunos e para vocês resolverem também. Tranquilo? Hoje a aula mais curta, para a gente já entrar em clima de férias. 2 semanas de férias, mas sexta-feira tem plantão. Ok? Ok. O Arthur Beleza. pode levar a dúvida de outra matéria pro plantão também? Claro, com certeza. Se a gente já tiver visto, sim. Tá. Tá bom? Uhum. Então, um abraço para vocês. Até mais. Bom descanso até É. sexta-feira. Tchau, Arthur. Obrigada. Tchau. Obrigada. Até sexta, obrigado. Sexta.